esmagaria a cabeça da serpente, e Deus fala para a serpente: e você ferirá o calcanhar dele. Então é muito interessante. E certamente aquela cobra não ficou viva até Jesus vir para poder ferir o calcanhar dele. Mas nós vemos a manifestação do livramento de Deus acontecendo em relação ao homem a partir do pecado. Algumas passagens mais conhecidas, mais icônicas, nós vemos ali a partir do momento em que o homem se corrompeu, lá em Gênesis capítulo 6, a partir do capítulo 6 ali, quando fala da corrupção do homem, onde Deus decide exterminar a raça humana, mas trouxe livramento, trouxe salvação para Noé e para sua família. Nós vemos em outra situação, lá quando a palavra do Senhor fala sobre aquelas duas cidades que estavam, ou eram mais cidades, tinha outras que estavam juntas, mas as maiores e mais famosas eram exatamente o caso de Sodoma e Gomorra. E quando Sodoma e Gomorra foi para ser destruída, Deus trouxe salvação, livramento para o sobrinho de Abraão que estava lá, traz livramento para Ló. Então nós vemos esses livramentos acontecendo no decorrer da história humana. O homem sempre, em todos esse proporcionar de Deus, esses livramentos, o homem pereceu exatamente por não crer, por não acreditar na palavra de Deus. A arca não foi feita só para Noé e para sua família. Mas por que só Noé e a família entrou, juntamente com os animais? Certamente porque foram os únicos que creram. Até o dia, diz a palavra, em que a porta se fechou. Também em relação a Sodoma e Gomorra, não era só para Ló e sua família, e suas filhas escaparem. Não, era para a esposa, era para os futuros maridos dela. Mas eles falaram com eles e eles acharam que eles estavam brincando, acharam que era brincadeira, acharam que a coisa não era tão grave, que não era tão séria. E por não crer na palavra de Deus, também pereceram. E não é diferente nos dias de hoje. O homem não creu naquela época, pagou o preço. E muitas vezes nós olhamos e pensamos: se fosse eu naquela época, faria diferente. Mas nos nossos dias não é diferente. Hoje o homem é condenado da mesma forma por não crer na palavra de Deus. No Antigo Testamento existem muitas palavras que foram profetizadas a respeito dessa salvação que irromperia na plenitude dos tempos através de Cristo Jesus. Mas um texto que eu retirei para compartilhar com os irmãos nessa noite, eu queria que você abrisse sua Bíblia, Salmos de número 102. Salmo de número 102. Quando nós olhamos os versículos 19 e 20, eu acho bem extraordinário, porque fala bem de nós. É um salmo que fala de uma oração de alguém que estava desfalecendo, e ele apresenta o seu coração, a sua vida diante do Senhor. O salmo é todo lindo, não vou lê-lo todo para não tirar o nosso tempo, e você pode ler em casa depois, com certeza. Diz assim o versículo 19 e o versículo 20 do Salmo 102: do santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. E é interessante que o salmista, ele vem dizendo, ele diz: escreve isso, porque uma geração futura, que ainda nem foi criada, ele vai cantar a respeito desse livramento do Senhor. Veja o versículo 18: escreva isso para as futuras gerações, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando, lá do seu santuário, lá do trono, o Senhor olhou, lá das alturas ele olhou, dos céus ele observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Profetizando uma salvação que iria além de um simples livramento, algo que mudaria não apenas a nossa vida, salvando-nos da morte física,
mas que mudaria a prisão da alma humana que havia sido feita, que havia sido dada lá no Éden, quando o homem pecou e se tornou escravo do pecado. E aí quando nós olhamos e vemos, nós vemos na plenitude dos tempos, essa palavra se cumprindo. Abra Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 68 e 69. Aqui é quando inicia ali, é o cântico de Zacarias, né? Quando o Senhor fala a respeito dele, através do próprio Zacarias, em relação ao filho dele que havia nascido, que estava sendo apresentado ali, que seria o precursor do Messias, o Elias que haveria de vir. Então ele começa a louvar ao Senhor. Também o texto é lindo desde o começo, mas eu vou ler somente o versículo 68 e 69, que diz assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Neste momento nós vemos o início da manifestação a respeito do processo que Deus iria trazer através de Cristo Jesus, transformando a possibilidade de toda a raça humana mudar o seu status em relação a Deus. A salvação era para proporcionar não apenas um livramento da morte ou do inferno, não, mas um livramento do pecado, um livramento da morte eterna, da separação eterna de Deus. E foi para isso que Jesus veio. Então, na plenitude dos tempos, nós vemos Deus cumprindo a promessa que havia feito lá em Adão, lá quando Adão pecou, e proporcionando essa salvação. O apóstolo Paulo, quando ele vai explicar aos irmãos ali da Galácia, na carta aos Gálatas, ele vem explicando a respeito disso, lá no capítulo 4 e os versículos 4 e 5, ele diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, exatamente para nos livrar, para nos salvar, para transformar a nossa história, para manifestar essa poderosa salvação. Então a salvação que Jesus vem trazer não é apenas um livramento das nossas vidas, de uma vida ruim aqui hoje. Não é uma salvação simplesmente para nos livrar de algumas doenças, nos livrar de uma vida talvez financeiramente difícil. Não, vai muito além do que isso. Pode engloba isso também, engloba. Mas nós precisamos ver a salvação como um livramento eterno, como uma transformação, como uma transmutação, onde nós recebemos o DNA de Cristo e passamos a sermos filhos de Deus. É uma salvação onde nós somos salvos, não apenas do pecado, mas nós somos salvos de nós mesmos, inclusive. Porque muitas vezes nós achamos que o grande problema nosso é Satanás, são os demônios. Mas na verdade, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus. E quando a palavra diz que quando Deus olhou para a terra, Ele não viu um justo, nenhum sequer, ninguém que buscasse a Deus. E aí quando nós olhamos, nós vemos que a palavra do Senhor, Jesus vem exatamente para transformar, para nos fazermos livres de tudo aquilo que era a consequência do pecado nas nossas vidas, inclusive a morte como separação de Deus. Então a palavra hoje continua dizendo, assim como ecoou na época de Noé, em Sodoma e Gomorra, também continua ecoando hoje. Se não crermos, todos de igual forma pereceremos. Se nós não decidirmos fazer a diferença, entregando as nossas vidas, o nosso coração
a Jesus, certamente nós vamos vivermos longe, separado, alheios dessa salvação. Uma certa feita, os discípulos estavam ali reunidos com Jesus, e eles vêm falar para Jesus: olha, Pilatos pegou ali alguns galileus e misturou o sangue deles nos sangues dos sacrifícios. Provavelmente eles estavam oferecendo o seu sacrifício ali, e Pilatos foi lá e mandou matá-los, e o sangue deles ficou misturado com o sangue do sacrifício, virou uma coisa só. E eles vieram falar com Jesus, e Jesus diz: vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros galileus? Vocês acham que aqueles que morreram com a queda da torre de Siloé, aqueles 18 que morreram, eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não. E ele termina o texto dizendo: mas eu lhes digo que se vocês não se arrependerem, todos de igual forma perecerão. Então, quando nós olhamos e quando nós falamos a respeito dessa salvação que nos foi proporcionada através de Cristo Jesus, nós precisamos entender da abrangência dela. Nós precisamos não apenas olhar com um olhar medíocre, como se a salvação fosse para nos dar simplesmente uma vida boa aqui, porque o apóstolo Paulo diz que se a nossa fé estivesse posta em recebermos apenas alguma coisa aqui, nós éramos os piores dos seres humanos, os mais dignos de piedade. Mas a nossa esperança vai além, ela perspassa a morte, ela perspassa o túmulo, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, porque Ele mesmo foi quem declarou: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele venceu para que essa salvação também pudesse nos alcançar e transformar a nossa vida. Então, quando nós olhamos para a salvação, nós precisamos entender que se não tivermos o nosso interior transformado, certamente nós vamos viver uma vida escrava do pecado, uma vida afastada de Deus, uma eternidade sem Deus. E Jesus veio exatamente para mudar isso, para transformar a história humana. A palavra do Senhor diz, abra aí a sua Bíblia ainda, em Lucas 19, o versículo 10. Quando Jesus estava lá na casa de Zaqueu, o publicano, Jesus olha para o que tinha acontecido ali na casa dele, com os fariseus, os religiosos ali estavam falando mal de Jesus, por causa dele estar na casa de um publicano, na casa de um pecador. Jesus olha e diz, versículo 9: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. E o versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a salvação. Essa é a salvação que está disponível hoje. Assim como Noé passou todos aqueles anos construindo a arca, provavelmente, se não me engano, 100 e alguma coisa de anos, ou quase 100 anos, construindo a arca. A Bíblia não deixa bem clarinho quanto tempo foi, mas muitos anos construindo a arca, e parecia que era uma brincadeira. As pessoas poderiam achar que ele estava não muito bem da cabeça, e a palavra do Senhor diz que até o dia em que a porta foi fechada e irrompeu-se as fontes do abismo, e além de brotar água da terra, chovia muito por cima, e já não houve mais possibilidade para que eles pudessem aproveitar da salvação que lhes havia sido dada a oportunidade, ou oportunizada. Hoje, estamos aqui, 2026, a porta da graça, a porta da salvação ainda está aberta. Quando eu era pequeno, eu ouvia cantar uma canção. Eu acho que só a Solange que iria lembrar se estivesse aqui, talvez o Heraldo.
muito em breve vai se ouvir uma notícia, que um povo desapareceu. Era um povo muito alegre, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Eu sempre cantei esse hino quando eu era pequeno, na minha juventude, e eu pensava nesse dia glorioso. Do grego chamado aparúzia, a volta de Jesus, a aparição. Há um tempo atrás eu preguei aqui um sermão, não sei se os irmãos lembram, cujo título era Quase Salvo, porém Perdido. Falando exatamente a respeito desse dia, em que a salvação vai ser colocada em xeque, em que nós seremos realmente provados, para saber se de fato as nossas obras, aquilo que nós vivemos, a obediência que nós vivemos, se está de acordo realmente com o que nós falamos, com a nossa fé. Momento em que a trombeta vai soar, e somente os salvos em Cristo Jesus, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, diz o apóstolo Paulo, serão transformados para nos encontrarmos com Jesus nos ares. A igreja vem pregando isso há quase 2000 anos. Há quase 2000 anos. E muitos já partiram para a eternidade sem crer. Mas hoje você e eu ainda temos essa oportunidade de entendermos essa tão grande salvação que nos foi proporcionada. O julgamento de Deus está à porta. Quando Jesus fala a respeito disso em Mateus 24, 37, ele diz: olha, como foi nos dias de Noé, em que o povo comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que a porta da arca foi fechada, assim também será na vida do Filho do Homem. Não é uma invenção, não é que eu acho que vai ser assim, não, é a Bíblia que diz, é a palavra de Deus quem diz que vai ser assim. Quando menos esperar, vai estar tudo normal, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, e vai chegar o momento em que você, espero que você, não você, espero que alguém vai ouvir: a porta da arca se fechou. Eu não sei se vocês tiveram acesso, mas se não tiveram acesso, um dia que vocês quiserem mexer no celular, é difícil mexer, né? Mas uma hora que vocês quiserem assim ver alguma coisa no celular, pesquisem por um LP chamado A Última Trombeta. Foi um sonho que um homem teve acho que na década de 60. E foi um sonho diferenciado, porque ele sonhou e quando ele acordou, ele não conseguia lembrar direito. E ele pediu para Deus, para que Deus pudesse dar de novo o sonho para ele, porque ele precisava escrever, ele precisava documentar. E depois Deus dá novamente o sonho para ele. E se eu não me engano, ele passa vários dias tendo continuidade do sonho. Ele dormia e o sonho continuava de onde parou. E o sonho falava do arrebatamento. Fala do arrebatamento da igreja. Ele via uma cena, é muito legal, da década de 60, 70, mas muito bom. Já ouvi muitas vezes. Mas é interessante quando, no meio daquela confusão do arrebatamento, as pessoas procurando: cadê meu filho, cadê meu esposo? Alguém chega numa igreja e o pastor estava
chorando na igreja. E ele diz: foi a porta da graça que se fechou. Jesus veio e nós não estávamos preparados. Como eu disse na mensagem da outra vez, os próximos eventos são inevitáveis. A partir daí, hoje é o dia. Nós estamos vivendo nesse tempo em que nós somos chamados ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. Veja Lucas capítulo 13, versículo 3. Texto onde eu citei para os irmãos. Naquela ocasião, versículo 1: alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Versículo 4: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Versículo 5: eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos também perecerão. É o arrependimento que nos dá acesso a essa salvação que nos foi proporcionada através de Cristo Jesus. Hoje, essa salvação está disponível. Não apenas um livramento, mas de fato, uma transformação que nos faz ser verdadeiramente filhos de Deus. Nós estamos contados como aquela geração lá do Salmo 102, que ouviria que Deus olhou dos céus, e dos céus Ele ouviu os gemidos, e Ele veio para libertar os cativos, como diz Isaías, abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa é a salvação que a igreja tem pregado. Essa é a salvação. Sabemos que Ele veio pelos gemidos dos prisioneiros. Sabemos que Ele veio para trazer liberdade aos condenados à morte. Mas como diz o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Você tem convicção da sua salvação? Você tem segurança de que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem segurança de que se Jesus voltar agora, você está aliançado com Ele, que o sangue dele está sobre a sua vida, que você se arrependeu dos seus pecados, que você fez uma aliança com Ele, entregou a sua vida para Ele, que essa salvação foi alcançada por você? O desejo do meu coração é que essa noite você possa dormir tranquilo, sabendo que se o Senhor voltar, ainda que seja meia-noite, como diz a palavra, que se ouça dizer: eis o noivo, você vai estar preparado para isso. A palavra do Senhor diz que isso não é uma possibilidade, mas a salvação é uma garantia, e que o Espírito testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Há essa testificação no seu espírito. Hoje é dia de você realmente entregar o seu coração para Ele. Se ainda você não fez, ou você que está aqui, ou você que está aí nos ouvindo, não sei onde, não perca tempo. Você não sabe quando será
o seu último dia. Como aconteceu na sexta-feira, salvo melhor juízo, com um jovem de 15 anos, herdeiro de uma das maiores fortunas de Curitiba. 15 anos. E um caminhão sem freio veio e levou, e o dinheiro não pôde fazer nada, como nunca pode. Vários dentro da van, inclusive o irmão gêmeo dele, e só ele foi. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. Você diz, eu não sei quando Jesus vai voltar. Nós não sabemos. Não sei se hoje, não sei se amanhã, quando o dia estiver irrompendo. Eu não sei se amanhã à noite. Eu não sei se daqui 100 anos, 200 anos. Mas eu sei que a qualquer momento nós partiremos para a eternidade. E se partirmos sem Ele, e se você partir sem a sua salvação garantida, o que será? Não é para lhe colocar medo, é para lhe advertir. Porque Jesus disse, como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Se há no seu coração qualquer resquício de dúvidas, se você ainda não fez essa aliança, nos termos do que diz a palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz a confissão para a salvação. Você já fez a sua confissão, a sua profissão de fé? Você já declarou publicamente dizendo, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Se você nunca fez isso, eu queria lhe dar a oportunidade essa noite, para que você possa ir para sua casa seguro de que essa salvação que foi proporcionada através de Cristo Jesus alcançou também a sua vida. Há alguém aqui nessa noite que não tem essa certeza, que não fez ainda essa pública confissão, profissão de fé, e queira fazer nessa noite? Eu queria convidar você para vir à frente. Eu quero orar por você. A palavra do Senhor diz que essa autoridade foi dada à igreja. Tudo que ela ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que ela desligar na terra será desligado nos céus. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida, que deseja fazer essa aliança com Ele e dizer, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, eu aceito essa salvação que o Senhor veio revelar para mim através de Cristo Jesus? Se tiver, saia do seu lugar e venha à frente, nós não vamos demorar. Hoje é esse dia. Hoje é o dia aceitável, o dia da salvação. Se não há, nós vamos orar e vamos clamar a Deus, para que naquele dia nós possamos nos reunir e com alegria possamos nos encontrar, para poder celebrar a tão grandiosa salvação que recebemos sem mérito, porque não merecemos. Não merecemos, é graça. Ele nos amou, como cantamos, Ele me amou. Pai, muito obrigado. Obrigado, porque nós somos essa geração que cantamos o Teu amor, que cantamos e declaramos que o Senhor realmente olhou do céu e ouviu os gemidos dos prisioneiros. O Senhor olhou e veio transformar a circunstância de morte em que estávamos. O Senhor veio para mudar a nossa sorte e nos dar vida, e vida com abundância. Por isso, Senhor, nós cantamos, louvamos o Teu nome e proclamamos aquilo que o Senhor fez, proporcionando essa salvação para cada um de nós. Obrigado por ouvir os nossos gemidos, Senhor. Obrigado por nos libertar da condenação de uma morte eterna, de uma vida separada de Ti.
E eu clamo, Senhor, para que cada um daqueles que estão me ouvindo, não sei quando nem onde, que eles possam entender a necessidade, Senhor, de entregar os seus corações, de fazer uma aliança contigo, de aceitar essa salvação e viver a tua vontade, o teu propósito, para que tenham os seus nomes escritos no livro da vida, Pai, para que eles possam entrar na cidade pelas portas, como a tua palavra diz. E aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão aqui nessa noite, que o Senhor possa a cada dia, Pai, fortalecer essa convicção de salvação que o Teu Espírito traz aos nossos corações, e que eles possam viver nessa segurança, Senhor. Eles possam viver sabendo que essa salvação não é apenas um livramento, mas é uma transmutação de natureza, que hoje nós temos a natureza de Cristo Jesus. Podemos viver separados do pecado, podemos viver livres do pecado. Assim, Senhor, como a Tua palavra declara, assim como o Senhor inspirou o Teu servo Zacarias para poder dizer, Senhor, que foi para mostrar misericórdia aos nossos antepassados, para nos lembrar da aliança, do juramento que o Senhor fez a Abraão. E o Senhor nos resgatou da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, Deus, para servirmos com alegria, em santidade, em justiça, diante de Ti, todos os dias da nossa vida. Por isso, muito obrigado, nós somos gratos. Nem a eternidade será suficiente para expressarmos a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós e pela salvação que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, Pai. O nosso coração é grato e reconhece a salvação do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, seu trabalho, seus estudos, agora e para sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, queridos, pela salvação que Ele proporcionou a cada um de nós, pelo privilégio que temos de servir com segurança, com alegria, com ousadia, podermos entrar no Santo dos Santos e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Não saia sem dar um abraço a cada um dos irmãos, dizer que bom que você está aqui. Quarta-feira, terça, né? Terça-feira a oração, tempo de oração aqui às 20 horas. E no sábado, a nossa lição, que está uma maravilha, né? Nós não saímos de um ponto ontem. Glória a Deus. Você é convidado para poder vir aprender conosco e estarmos juntos aprendendo aqui às 17 horas. E no domingo às 19h30, traga um convidado. O pastor Wallace vai estar aqui ministrando aos nossos corações, e creio que será uma bênção. Amém? Deus em Cristo os abençoe.